A exclusão do livro de Enoque da Bíblia é um tema que desperta curiosidade e controvérsia entre estudiosos, religiosos e curiosos das Escrituras. Muitas pessoas acreditam que este livro foi deliberadamente retirado das compilações bíblicas por motivos ocultos, enquanto outros defendem que a decisão foi baseada em critérios teológicos e históricos. O tema, portanto, envolve questões complexas sobre o cânon bíblico, a autoridade e o papel das instituições religiosas na formação do texto sagrado. O livro de Enoque é um texto apócrifo, atribuído ao patriarca Enoque, bisavô de Noé, uma figura mencionada no Gênesis 5, 21, 24, e exaltada no Novo Testamento como um exemplo de fé, Hebreus 11, 5. Ele é amplamente conhecido entre os estudiosos por sua descrição de visões apocalípticas, a rebelião dos anjos, a corrupção da humanidade e os julgamentos divinos. Este livro, ou coleção de escritos, foi amplamente lido nos primeiros séculos antes e depois de Cristo, especialmente no judaísmo intertestamentário. Muitos acreditam que o livro de Enoque influenciou outros textos bíblicos, como o Gênesis, o livro de Daniel e até mesmo o Apocalipse de João. A formação do cânon bíblico foi um processo longo e controverso, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo. Durante os concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 a.C., líderes religiosos decidiram quais livros específicos incluídos na Bíblia. A exclusão do livro de Enoque e outros textos apócrifos foi, em parte, motivada pela tentativa de unificar a doutrina cristã e evitar interpretações que pudessem dividir a igreja. O livro de Enoque contém narrativas que desafiam interpretações tradicionais das Escrituras. Por exemplo, ele descreve anjos caídos que se relacionam com mulheres humanas e geram uma raça de gigantes chamada Nefilins, conforme também mencionado brevemente em Gênesis 6, 1, 4. A descrição detalhada desses eventos no livro de Enoque causou desconforto para teólogos e líderes religiosos, pois levanta questões sobre a natureza do mal, a soberania divina e até mesmo a narrativa do pecado original. Apesar de sua popularidade em alguns círculos, o livro de Enoque não foi universalmente aceito como inspirado por Deus. Entre os judeus, ele foi extremamente rejeitado pelos fariseus e rabinos após a destruição do Segundo Templo, 70 d.C. No cristianismo primitivo, embora alguns líderes como Tertuliano tenham defendido sua inspiração, outros, como Jerônimo e Agostinho, consideraram o texto apócrifo ou herético. Alguns argumentam que a igreja escondeu deliberadamente o livro de Enoque porque suas mensagens eram potencialmente perturbadoras. O texto aborda julgamentos divinos sobre autoridades corruptas e revela verdades realistas que poderiam minar a centralização do poder eclesiástico. Esse argumento é comum entre teóricos da conspiração que defendem a exclusão como parte de uma agenda maior para controlar o acesso ao conhecimento espiritual. Embora tenha sido excluído do cânon bíblico tradicional, o livro de Enoque foi altamente reverenciado por algumas comunidades. Na igreja etíope ortodoxa, por exemplo, ele faz parte do cânon até hoje. Além disso, o Novo Testamento contém referências que indicam a familiaridade dos escritores com os textos de Enoque. Judas 1, 14 e 15 cita diretamente o livro de Enoque. E destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos. Este é um exemplo claro de como o livro de Enoque influenciou a literatura bíblica e manteve relevância no contexto cristão primitivo. O livro de Enoque oferece uma rica narrativa apocalíptica que expandiu as concepções sobre o fim dos tempos, a batalha entre o bem e o mal e a justiça divina. Sua influência é vista em várias passagens do Novo Testamento, que ecoam temas e ideias presentes em Enoque. Isso sugere que, embora não tenha sido incluído no cânon oficial, seu impacto teológico e literário foi profundo. Na igreja etíope ortodoxa, o livro de Enoque é considerado canônico e é lido e estudado juntamente com outros textos bíblicos. Isso demonstra que, apesar de sua exclusão na tradição ocidental,
ele mantém um lugar importante em certas comunidades cristãs. A igreja etíope vê em Enoque não apenas um texto histórico, mas uma escritura inspirada que oferece insights espirituais valiosos. A exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico ocidental não diminui sua importância histórica, teológica e espiritual. Embora as razões para sua exclusão sejam multifacetadas e envolvam considerações teológicas, políticas e institucionais, o livro continua a ser uma peça fascinante da literatura religiosa. Ele oferece uma visão única das crenças e práticas religiosas de suas épocas e continua a inspirar debates e estudos até os dias de hoje. A controvérsia em torno do livro de Enoque destaca as complexidades envolvidas na formação do cânon bíblico e a dinâmica de poder e autoridade nas comunidades religiosas. Sua leitura e estudo continuam a desafiar e enriquecer a compreensão das Escrituras, oferecendo uma perspectiva ampliada sobre temas como a justiça divina, a natureza do mal e a redenção. Em última análise, o livro de Enoque permanece como um testemunho da diversidade e profundidade da tradição religiosa judaico-cristã. Sua influência e importância continuam a ressoar, lembrando-nos que a história das Escrituras é tanto sobre os textos que foram incluídos, quanto sobre aqueles que foram deixados de fora. A busca pelo entendimento espiritual e pela verdade continua. E o livro de Enoque é uma parte essencial dessa jornada,